a ti, Senhor, em Betel alçará padrão de amor. Eu sempre hei de rogar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. E quando Cristo enfim me vier chamar, no céu com serafins irei morar. Então me alegrarei perto de ti, meu Rei, perto de ti, meu Rei, meu Deus, de ti. Vou lhes contar uma história de 10 leprosos. Eram 10 leprosos, foram curados, mas só um voltou para glorificar a Deus. Jesus, estou aqui, sou um dos 10, fui abençoado pelo seu poder. Jesus, eu voltei, vim agradecer o milagre que eu recebi de ti. Desde aquele dia em que por ele fui tocado, curou minhas feridas, sarou meu passado, que tanto insistia em me atormentar. Entrou na minha casa para mim, fez tudo novo, me trouxe alegria e me deu renovo. Por isso eu te peço, Jesus, não vai embora, não vai embora, fica comigo. Se quiseres, faço uma tenda só para ti. Ou se não, podes morar dentro do meu coração, pois tu és meu bem-querer, meu grande amor. Deixo tudo para te servir, ó meu Senhor. Não vai embora, fica comigo. Se quiseres, faço uma tenda só para ti. Ou se não, podes morar dentro do meu coração, pois tu és meu bem-querer, meu grande amor. Deixo tudo para te servir, ó meu Senhor. Jesus, estou aqui, sou um dos 10, fui abençoado pelo seu poder. Jesus, eu voltei, vim agradecer o milagre que eu recebi de ti. Desde aquele dia em que por ele fui tocado, curou minhas feridas, sarou meu passado, que tanto insistia em me atormentar. Entrou em minha casa e para mim fez tudo novo, me trouxe alegria e me deu renovo. Por isso eu te peço, Jesus, não vai embora,
Não vai embora, fica comigo. Se quiseres, faço uma tenda só para ti. Ou se não, podes morar dentro do meu coração, pois tu é meu bem-querer, meu grande amor. Deixo tudo para te servir, ó meu Senhor. Não vai embora, todo mundo fica comigo. Se quiseres, faço uma tenda só para ti. Ou se não, podes morar dentro do meu coração, pois tu és meu bem-querer, meu grande amor. Deixo tudo para te servir, ó meu Senhor. Deixo tudo para te servir, ó meu Senhor. Não vai embora, fica comigo. A paz do Senhor Jesus, meus amados e amadas em Cristo Jesus. Aqui é o irmão Jaime, né? Com mais uma semana abençoada aí pela frente, né? Iniciando aí mais uma campanha de 7 dias, né? Fala de ser fiel, né? O título da nossa campanha é Ser Fiel. E nós sabemos que para ser fiel tem que ter fé. Porque aqui em Hebreus 11 diz para nós a natureza da fé, né? Se a pessoa tiver fé, ela vai ser fiel. Mas se ela não tiver fé, como é que ela vai ser fiel? Ela não acredita. Então, a nossa fidelidade vem em acreditar, né? Graças a Deus por isso. E a Bíblia fala para nós assim, bem aqui no início de Hebreus 11, né? A fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Nós não vimos, mas acreditamos que vai acontecer, né? Então, esta campanha, nós vamos estar aí tratando do tema de fidelidade, né? Fidelidade vem de ser fiel, e para ter isso tudo nós temos que ter fé. Irmãos, tem coisa na nossa vida que só acontece mesmo é pela fé, sabe? Só acontece mesmo é pela fé. Quando todos dizem que não vai dar, que o médico fala que a chance é mínima, mas se ainda há uma chance, temos que ter fé, sabe? Graças a Deus por isso. Eu louvo e agradeço a Deus por esses irmãos, essas irmãs abençoadas, né? E aonde quer que essa mensagem chegue, aonde quer que ela alcance a vida de alguém, né? Porque o intuito de fazer o ID é porque o quanto Deus foi bom e está sendo bom para mim, desde quando a minha mãe deu à luz, né? Me protegendo, fui tirado a ferro e muitas coisas eu passei nesses meus 58 anos de vida. E depois da minha conversão para cá, uns 30 anos, não deixei de passar a luta, mas sobre ela o Senhor me fez mais que vencedor. Desde contar moedinha hoje, amanhã já tem a bonança, depois contar moedinha de novo, depois ter a bonança de novo, né? Resultado, às vezes, diagnósticos médicos desfavoráveis que o Senhor transforma em bênção e vitória e cura. Então, todas essas coisas é um motivo de eu ser fiel a Deus, né? Ser fiel a Deus a cada dia, a cada manhã, porque Ele é bom. Então, graças a Deus, sabe? Cada 15 dias tem uma campanha aí apresentada ao Senhor para nós estar
trazendo aqui, né? A nossa amada irmã Miriam, ela sempre pôs esse propósito no seu coração e a gente embarcou com ela junto aí para estar fazendo a obra de Deus, né? Graças a Deus é fazer o ID, meus irmãos, fazer o ID, sabe? Muitos às vezes teriam vontade de louvar, mas às vezes não tem mais voz. Tem vontade de pregar, mas às vezes não tem como se locomover. E nós temos tudo ao nosso alcance, temos a voz, temos o celular. Por que não vamos fazer? Temos que fazer o ID, porque Deus é bom. E a Bíblia diz para nós sobre a natureza da fé. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus. Nós cremos que foi por isso, dessa forma. E da maneira que o visível veio a existir das coisas que não são visíveis. Isto é fé. Irmão Jaime, eu sou que nem Tomé, né? Quando eu era criança, eu ouvia as pessoas falando assim, eu sou que nem São Tomé. Só acredito vendo, fulano, e dava aquelas risadas, né? E depois de um tempo que eu me converti, eu entendi por que a pessoa, sem conhecer a Bíblia, ela pegou essa fala aí, né? Essa vontade de ser que nem Tomé, porque Tomé duvidava. Tomé só acreditava vendo. Tomé foi repreendido pelo Senhor Jesus, quando o Senhor Jesus disse para ele assim, ó, põe aqui o seu dedo aqui no buraco do cravo, e aonde enfiou a espada. Felizes são aqueles que vão crer sem me ver. Sejam crente e não incrédulo. Né? Tomé não cria. Então nunca mais diga isso, sou que nem São Tomé, só acredito vendo. Porque se você esperar ver para você crer, isso não é fé. E nem viver por fé. É viver por vista. Amém? E a Bíblia aqui no Novo Testamento, no livro de Hebreus, fala justamente dos heróis da fé, né? Aí as pessoas aparecem e falam assim, não, temos que ler o novo, deixa o velho para lá. Mas será por que então que aqui em Hebreus 11 fala dos patriarcas, fala dos heróis da fé? Então não era para ter nenhuma menção aqui no novo, né? Tomar cuidado. A gente tem que falar aquilo que Deus fala, não aquilo que a gente acha. Tá? E a Bíblia aqui em Hebreus 11 fala de exemplos de fé. Então quando nós meditamos lá no Velho Testamento, nós pegamos os exemplos de fé e também tiramos lição de coisas que eles fizeram que não deram certo. Né? Não vai fazer, não deu certo? O que vai fazer? E o escritor de Hebreus diz bem assim, pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício mais excelente do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Né? Por meio da fé. Depois de morto ainda fala. Então a Bíblia trata aqui de Abel e Caim, dois irmãos, né? Um era agricultor, né? E o outro dava de ovelhas lá, outro mexia com hortaliça, esse tipo de coisa assim. E ambos foram oferecer sacrifício ao Senhor. Um pegou o melhor do que tinha para oferecer e o outro pegou de qualquer maneira, também para oferecer ao Senhor. Né? E o sacrifício daquele que fez com amor, com coração, com dedicação, dando o seu melhor, foi aceito. E aquele que fez lá de qualquer maneira, não foi aceito.
E por ciúme do sacrifício do irmão ter sido aprovado por Deus e o dele não? Mas como assim, irmão Jaime? Porque os sacrifícios eram colocados lá no altar e descia fogo do céu e queimava aquele sacrifício, né? Só que o do que fez de bogado, sem defeito, sem nada, o melhor que tinha, foi aceito, e o do outro, não. Né? E a gente tem que tomar cuidado, tomar muito cuidado. E aqui fala o exemplo do que deve fazer e do que não deve fazer. Além de ele ter oferecido o pior, ainda matou o irmão que ofereceu o melhor. Pela fé, Enoque foi levado a fim de não passar pela morte. Não foi achado porque Deus o havia levado, pois antes de ser levado obteve testemunho de que havia agradado a Deus. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Então esse aqui é o versículo-chave. Sem fé, meus irmãos, nós não conseguimos agradar a Deus. Tudo que você for fazer, se você não acreditar que você é capaz, que você pode, isso é fé. Né? Por isso que eu falo, às vezes a gente lê livros, assiste alguns filmes educativos e a gente aprende muita coisa para trazer aqui para os irmãos. Né? Não é saindo da palavra não, mas estava assistindo um filme ontem com meu filho ali, minha esposa, minhas netas, e um filme que falava sobre, basicamente, sobre a fé, um filme de fatos reais. Então tinha um pastor, então era o pastor, a esposa e os filhos. E sempre a esposa levava os filhos para a escola e ia fazer caminhada. E num belo dia ela fazendo caminhada, uma pessoa em situação de rua pegou ela e esmagou a cabeça dela com a madeira. Não sei se alguém já assistiu o filme. E aí chamou ele chegou lá, falou com o médico, mas e como é que ela tá? Ele falou assim, tá ruim. Mas quantos por cento ela tem? Aí quando o médico falou que ela tinha 1% de chance de não morrer, ele ficou alegre. E o médico não entendeu nada, né? Como que uma pessoa que 1% você fica alegre? É porque 1% para Deus ele pode tornar 100%. Né? E foram arrancar a pedaço do crânio dela para congelar e a pressão dela ali, 39,5, falou, não tem jeito não. Né? Irmãos, como Deus trabalha. Né? Eu assistindo aquele filme ali, passou um filme na minha cabeça ali, eu sentar junto com a minha esposa, basicamente idêntico quando ela fez a cirurgia do rim que estava infeccionado, que foi para a UTI. 3 horas da tarde a gente vai, visita o paciente e depois a gente vai para a reunião com os médicos. E na reunião com os médicos ali, foi eu e meu cunhado, irmão dela. O que você é dela? Eu falei, sou esposo. Perguntou meu cunhado, falou, sou irmão dela. Pois é. Solange fez cirurgia ontem, né? E nós já demos remédio para ela de ressuscitar elefante. E nós estamos perdendo ela. O remédio não está fazendo efeito. Né? Vai liberar a visita. Então, quando o médico falou isso aí, quando o médico falou para ele que ela tinha 1% de chance ainda, ele ficou alegre. Eu lembrei que no céu existia um Deus, que ele podia mudar esse quadro. Aí passou o segundo dia. No terceiro dia, o médico disse para mim assim, falou assim, ó,
Agora só pode entrar 2, ela está melhorando. Aí no quarto dia recaiu de novo. O médico falou assim, ó, Sr. a febre dela aumentou, nós vamos ter que abrir ela de novo. Aí tinha um dos médicos lá que estava fazendo residência, novo, sabe? Esses médicos, assim, no sentido medicina, ele falou para nós depois, eu briguei com eles para não abrir, que se abrisse ela não aguentava, que nós ia conseguir achar o problema dessa infecção, dessa febre. Porque se nós abrir, ela vai morrer, ela não vai resistir. E realmente, voltando para o filme, que é duas coisas assim, ó, irmãos, ó, que é só Deus mesmo, sabe? Que é só Deus. E aí, voltando para o filme, a mulher com 39, os médicos já, 39,5, os médicos já tinham lavado as mãos, no sentido assim. Eu vou pegar o nome do filme com meu filho e amanhã eu vou falar para vocês assistirem. Muito bom, né? E aí, eles começaram a cantar um louvor lá. Os filhos e uma enfermeira que trabalhava lá. Porque o que aconteceu? Isso foi fatos reais, foi nos Estados Unidos. Aí o pai, que era pastor, pegou os filhos e começou a gravar lá do hospital e pediu oração para o mundo inteiro. Aí passava lá gente da Angola, gente do Canadá, gente do Brasil, aquela corrente de oração, tudo orando para essa mulher, né? E aí essa mulher, que era enfermeira, viu a reportagem. Ela viu a reportagem e chegou lá e falou assim, posso cantar um louvor para ela? Irmãos, eles cantaram o louvor, a hora que acabou de cantar o louvor, eis o milagre aí. A mulher com 37,5. Aí houve festa naquele quarto. Porque com 39 eles iam perder ela, com 37,5 não. Né? Então isso é fé. Aí quando, voltando para o Jaime, esposa do Jaime, família, aí quando eles fizeram lá os exames na minha esposa, ela já foi melhorando. Com uma semana já desentubaram ela. Ela já perguntou assim, que dia que é hoje? Quer água? Né? E para a honra e glória do Senhor, ela está aqui. Isso aconteceu em 2012. Já fazem 13 anos que o Senhor deu nova vida para ela. Né? E para nós também, porque foram 20 dias que ela ficou naquele hospital ali que a minha metade estava lá, sabe? Minha metade estava lá. E graças a Deus, eu louvo e agradeço a Deus, porque a gente tem que ter fé, tem que orar. Né? Às vezes as pessoas ficam doentes, elas não pedem oração, que acham que é humilhação, mas a oração pode muito nos seus efeitos, meus irmãos. Tem que pedir oração mesmo. Oração para quebrar o mal, para quebrar a maldição, para quebrar as coisas ruins. Porque tem coisas que é para nós, tem coisas que é para nosso Deus, mas orar uns pelos outros é para nós. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor, meus amados. Né? Deus é bom. Estou eu aqui de novo, né? Continuando aqui. E Deus é bom. Aí, meus irmãos, resumindo assim o filme que fala da fé, o pastor, tudo lá direitinho. E a moça recuperou. Ela recuperou de novo, mas foi um milagre, porque pela medicina já estava sem condição, sabe? Sem condição. Mas Deus provou que é o Deus que Ele é, né? O Deus do impossível. Então, indo para as Escrituras, a palavra de Deus diz assim: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Então, quando todos diziam, pensavam que a minha esposa não ia melhorar, que ia ter que abrir, e no caso da mulher, que a pressão, a
a febre não abaixava, que não ia ter jeito, nós não desistimos. E já falei em várias outras oportunidades, meus irmãos, quantas marés baixas, altas e baixas eu já enfrentei. E quando eu olho, eu estou lá na praia, lá do outro lado. Porque o Senhor, com seus braços fortes, me levou para lá. Né? Glória a Deus por isso. E a palavra de Deus aqui em Hebreu 11, da nossa campanha, ser fiel. Então esse homem, ele foi fiel à palavra, porque ele sabia que aqueles 99% de chance de perder ela, Deus podia transformar ele. Podia mudar o quadro e fazer 100% para ela melhorar. E ela melhorou, continuou tendo vida saudável. Ah, ainda tem mais. O médico falou assim, ó, se ela melhorar, ela vai vegetar. Não vai andar, não vai falar, não vai comer. E no finalzinho do filme, mostrou ela fazendo caminhada no lugar onde ela foi atacada e ainda tinha as marcas de sangue nas pedras ainda. Então Deus é bom. Então, meu irmão, quero dizer para você o seguinte, nesse momento, nesse dia, nessa tarde, nesta noite, né? Não desanime, não. Não se deixe levar por más notícias. Creia num Deus que pode todas as coisas. Porque aqui em Hebreus 11, fala sobre Enoque, né? Foi levado para não ver a morte e não foi achado, porque Deus o havia levado. Pois, antes de ser levado, obteve testemunho que havia agradado a Deus. Então nós temos que procurar agradar a Deus em todos os sentidos, só que não é fácil, né? Nos dias de hoje, nos dias do imediatismo, quando as pessoas são imediatas, elas querem tudo para ontem, né? Nós prestamos serviços autônomos e é uma luta. Que às vezes, quando o cliente quer que a gente vai resolver um problema para ele não quer para amanhã, não. Ele quer para ontem, né? E a gente, graças a Deus, como tem uma carteira boa de clientes, então isso gasta tempo, demanda tempo, nós trabalhamos com pouca gente. Então isso às vezes faz com que a gente seja considerado enrolado, mas não é. Desonesto é se eu deixar de atender aqueles que estão ali pré-agendado para atender um que quer que deixe aquilo, que quer que atropele a vez dele, entendeu? Mas Deus é bom. Então, sem fé é impossível agradar a Deus. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que recompensará os que o buscam. Né? Que recompensará os que o buscam. Então, meus irmãos, o segredo é buscar a Deus, o segredo é ter fé, o segredo é acreditar. Temos que acreditar. Porque se você não confiar na sua capacidade, quem que vai crer? Não é? Se você não confiar que você é capaz, que Deus te capacitou, aí não vai ter jeito. Então tudo é possível que crer. E aqui nós vamos descer mais aqui no Hebreus 11, no decorrer da semana, que é muito bom, né? Falar da fé, a fé dos heróis da fé, e é uma fé que tem que ter em nós. Né? Temos que ter fé. Que Deus abençoe, em nome de Jesus, amém? Amanhã estaremos iniciando o segundo dia da campanha Ser Fiel. Lá em Apocalipse diz bem assim, ó, ser fiel até a morte, dar-te-ei
a coroa da vida. Amém? Santo é Deus, aleluia, Jesus eterno, Deus maravilhoso, Criador dos céus e da terra. Diante da tua presença, Senhor, estou aqui pedindo perdão das minhas faltas. Oh Deus maravilhoso, Deus de poder, quero te agradecer, Senhor, por esta noite maravilhosa, qual o Senhor tem contemplado a cada um de nós, Pai. Estamos aqui dizendo que tu és bom na nossa vida, Pai amado. Quero te agradecer, Senhor, por esta palavra gloriosa, qual o Senhor tem usado grandemente do pastor Jaime, Senhor. Tem nos trazido essa palavra da fé, Senhor. Que esta fé venha estar no nosso coração, Pai. Porque sem fé é impossível agradar a Ti, Senhor da glória, Deus misericordioso. Nós cremos no Teu poder, Senhor, nós esperamos, nós temos fé, Senhor. Ó Deus maravilhoso, Deus de poder, continua acrescentando essa fé no nosso coração. Que ela venha predominar em nossos corações, Senhor, para que nós possa receber aquilo que o Senhor tem para nos dar, Senhor. É através da nossa fé, através de nós esperar. Senhor, esperamos em Ti, Senhor. Não importa o momento, nós cremos no Teu poder, na vitória que nós vamos receber, porque o Senhor disse que se nós crer e tiver fé, nós recebemos. E nós precisamos dessa palavra, Senhor, a cada um de nós que está aqui dentro. Senhor, poderoso Deus, temos certeza que essa palavra vai preencher o nosso coração e vai aumentar a nossa fé, Senhor, Pai amado. Precisamos de Ti em todos os momentos da nossa vida, Pai. Abençoa, Senhor, o Teu servo que tem trazido esta palavra. Abençoa a família dele, Senhor. Usa do Teu vaso, Senhor. Enche mais e mais ele da Tua presença, Senhor, da sabedoria do alto. Abençoa o ministério do pastor Jaime, Senhor. Abençoa os filhos, a esposa, os netos, Senhor. Toda a família do Teu servo abençoa grandemente. E abençoa a cada um dos participantes dentro deste grupo, menina dos olhos de Deus. Senhor eterno, nesta noite eu te peço, Senhor, visita aqueles que estão enfermos, Senhor. Restaura, liberta pelo amor do teu santo nome, Senhor. Nós rogando da tua misericórdia, Senhor, em favor aos viciados, Senhor, a todos os pedidos de oração que aqui tem chegado, Pai amado, a todos os necessitados, visita os armários da tua serva, Senhor, visita a casa, Senhor, tu sabes, Senhor, coloca a paz, Senhor, dentro dos lares, Senhor, a glória. Deus misericordioso, abençoa, Senhor, a formadora deste grupo, Senhor. Oh, Senhor, fortalece ela, Senhor, que esta palavra venha preencher o coração da tua serva, Senhor, acrescentando fé, esperança, Senhor, porque, Senhor, tu disseste, Senhor, que se nós crer, o Senhor fará, e eu creio no teu poder, Senhor, acrescenta mais e mais a fé em nossos corações, Pai. O Senhor disse que se nós tiver a fé do tamanho do grão de uma mostarda, nós vamos receber aquilo que tanto nós almeja, Senhor eterno. Hoje eu almejo de ti, Senhor. Ó Deus, Pai amado, que me guarde dentro desta graça santa até o fim da minha vida. Esse é o desejo do meu coração. Ó Deus maravilhoso, não me importa o que eu passar. Me importa, Senhor, que o Senhor está comigo, que o Senhor venha nos guardar, que o Senhor venha nos abençoar. Ó Santo de Israel, seja conosco pelo amor do teu santo nome. Deus poderoso, Deus de misericórdia, nós colocamos nas tuas santas mãos todas as nossas famílias, Senhor, meu esposo, meus netos, Senhor, minhas filhas, Senhor, meu filho, Pai. Senhor, aonde estiver, Senhor, abençoa e guarda pelo amor do teu santo nome. Continua operando no meio de nós por caridade, Pai amado. Dai, Senhor, uma noite restauradora a cada um de nós, poderoso Deus. Nós te pedimos essas bênçãos, Senhor, e em tudo nós te agradecemos em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que vive e reina eternamente. Amém, Jesus, amém. Glória a Deus, aleluia, Jesus, glória a Deus. Aleluia, Pai amado, glória ao teu nome santo, Deus seja eternamente louvado. Amém. Glória a Deus. Eu quero agradecer a Deus em primeiro lugar por ter passado para o nosso coração uma palavra a qual veio para mim como fidelidade. E o Senhor nessa palavra me pedia para ser fiel a Ele.
para tudo que for fazer de acordo com a vontade dele. E assim será feito em nome do Senhor Jesus. Nosso irmão Pastor Jaime é quem nos passa um ensinamento muito bom, por sinal. Quero agradecer a ele por esse carinho, por estar aqui conosco de 15 em 15 dias, nos ajudando com essas campanhas que Deus põe em nosso coração. Quero agradecer também a irmã Joana. Eu faço questão de colocar um louvor com ela, porque ela está sempre ali, nos ajudando. E quero agradecer hoje também a nossa irmã Angela Maria, a qual nos deixou uma oração e também irá deixar um louvor para a honra e para a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Quero agradecer a todas as meninas dos olhos de Deus e agradecer a todos aqueles que estão no canal conosco, assistindo as campanhas. E se Deus quiser, logo, logo, estaremos pondo as meninas novamente lá no culto online. Amém? Deus abençoe a todos. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós, em nome de Jesus. Amém e amém.